Não há negociação com o Senhor. Se você quer me seguir por algo que eu posso te dar, você está com Jesus errado. Se você quer ser o meu discípulo, se você quer cumprir o chamado que eu tenho para a sua vida, pelo que eu posso te dar e não pelo que você pode dar, para o chamado que eu te dei, já é o bastante. A minha graça te basta. Tu já tinha que ser agradecido pela minha graça. Se você quer negociar comigo, você encontrou o primeiro inimigo do chamado. Não existe nada melhor, mais prazeroso, mais realizador do que a gente seguir o chamado de Cristo. A proposta de Jesus não é o que eu posso te dar, é o contrário. Se você quer vir após mim, carrega a tua cruz e vem. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Quantas vezes nós não procrastinamos o chamado que Deus deu na nossa vida, empurramos para frente, matamos o chamado, porque a gente usa a palavra mas primeiro. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu casar. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu pagar o meu carro. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu comprar minha casa. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu me formar. Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu pegar minha aposentadoria. Qual é a desculpa que você tem? O chamado nasce onde acabam as desculpas. O dia que você não tiver mais desculpa para dar para Deus, Deus vai te levantar, Ele vai te chamar para você iniciar. O problema é que nós sempre apresentamos e temos coisas antes de seguir o chamado que Deus deu na nossa vida. Você não precisa crescer para cumprir o chamado de Deus. Se Deus te chama quando você é pequeno, é porque Ele quer usar você pequeno. Chamado atrasado é chamado estragado. Tem muita gente que recebe um chamado quando é pequeno e fala, eu só vou fazer isso quando eu crescer. E aí quando você cresce, você já está muito velho e ineficiente para cumprir o chamado que Deus tinha quando você era criança. Você não precisa crescer para você seguir o chamado de Deus. Se Deus te chama como criança, Ele te usa como criança. Na verdade, você vai cumprir melhor sendo criança quando Ele te chama do que depois. Até na minha loucura de jovem, Deus me chama. Sabe por que Deus te chama quando você é criança? Porque quando você crescer, você não vai ser doido bastante. Você não vai ser desprendido o bastante. Se você for fazer algo 10 anos depois, você vai fazer muita matemática. Deus usa até a inexperiência da juventude. Deus usa até a inconsequência de um pastor jovem para se fazer cumprir algo que um adulto não faria, que um idoso não faria. Se Ele te chamou, independente da idade que Ele te chamou, Ele vai te usar e vai te dar os meios. Senhor, mas eu não sou experiente. Se Ele te chamou sem experiência, Ele vai te usar sem experiência. E na verdade, a tua falta de experiência que é a tua maior arma para ser uma ferramenta de Deus. Porque se você fosse experiente, você seria muito calculista e não entraria. Você chamaria o chamado de Deus de roubada. Deus não precisa que você cresça para te usar. Deus não precisa que você case para te usar. Você pode ser usado solteiro, casado, divorciado. Deus continua tendo um projeto e um chamado para a tua vida. Ele te levanta, Ele te restaura e Ele te chama. Os projetos de Deus não acabam. O problema é que a gente demora muito. E chamado atrasado é chamado estragado. A gente não consegue cumprir, porque Deus quer usar a gente na época que Ele chamou a gente, do jeito que Ele chamou a gente, com os erros que nós temos, com as falhas que nós temos que seguir Jesus. Ele não precisa que você seja experiente e preparado para te usar. Se você tem a promessa e uma palavra dele, isso já basta. Eu sempre gosto de falar isso. Quando Deus dá um chamado para alguém e uma promessa, a promessa vem encharcada, vem embutida de poder para que a própria promessa se cumpra. Então quando você recebe uma palavra de Deus, não olhe para as suas limitações, olhe para a palavra, porque a palavra tem poder. É o poder da palavra que vai se cumprir na sua vida. Tem gente lá fora que está morrendo, que está precisando daquilo que Deus depositou dentro de você. É agora o teu chamado, é agora aquilo que Deus projetou para você. A sua missão começa agora. Deus me trouxe aqui porque Ele falou, há muito tempo está dentro de você aquele sonho, aquele projeto. Há muito tempo você está pensando em realizar. Ei, começa, mas começa agora. Eu não tenho dinheiro, começa agora. Eu não tenho experiência, começa agora. Eu não tenho idade, começa agora, porque Deus te deu agora esse chamado. Comece o chamado dele do jeito que você recebeu. Deus não cria um chamado para o homem. Ele cria um homem para o chamado. O chamado já está colocado. O cenário já foi posto. E Deus está falando, estou atrás de homens e mulheres para resolver esse problema. E Ele está chamando e levantando a mim e a você, tá bom?